Crisipo de Solos. 10 reflexões estoicas para viver com sabedoria. Em tempos antigos, quando a filosofia ainda era vivida ao ar livre, entre colunas de mármore e discussões públicas, uma figura singular se destacou por sua mente lógica e sua devoção à razão. Crisipo de Solos. Nascido por volta de 280 a.C., foi discípulo de Cleantes e se tornou o grande sistematizador do estoicismo. Seu pensamento, embora denso e muitas vezes técnico, manteve o foco em um ideal simples e exigente: viver segundo a razão, em conformidade com a natureza. Entre suas muitas obras, das quais restam apenas fragmentos, havia um tratado enigmático e profundamente atual, sobre testemunhos. Ali, Crisipo refletia sobre a confiabilidade das opiniões, a verdade das palavras e a coerência das ações. Em outras palavras, ele perguntava: o que é verdadeiro? Quem merece crédito? Como podemos, nós mesmos, ser testemunhas da verdade no mundo? E é a partir dessa obra perdida que traçamos agora um caminho, não de respostas prontas, mas de 10 reflexões encadeadas, conduzidas por um fio de razão e lucidez, como se Crisipo ainda nos falasse, através do tempo. Para começar, é essencial reconhecer que, segundo Crisipo, a razão é a bússola que orienta toda a vida virtuosa. Ele escreve: nada deve ser aceito sem o crivo da razão, nem mesmo a voz de muitos. Assim, mesmo quando o mundo inteiro afirma uma coisa, cabe ao filósofo verificar com calma: faz sentido? Está de acordo com a natureza e a virtude? A verdade, dizia ele, não depende do número de votos. E essa advertência nos prepara para a solidão do caminho racional, pois a razão frequentemente aponta numa direção contrária à do costume. Contudo, Crisipo não nos convida apenas a julgar o que vem de fora. Ele também nos orienta a olhar para dentro. Por isso, afirma: quem não se testemunha a si mesmo vive como um eco. Não basta repetir fórmulas ou ideias herdadas. É preciso examinar se aquilo que dizemos corresponde àquilo que realmente vivemos. O verdadeiro testemunho começa no íntimo da consciência, e é essa fidelidade silenciosa que sustenta a integridade do sábio. Assim, ao cultivarmos o autoconhecimento, tornamo-nos capazes de discernir não apenas os erros do mundo, mas também os nossos. E, ao observarmos o mundo com clareza, notamos algo inquietante. O erro, quando partilhado por muitos, facilmente se disfarça de verdade. Crisipo alerta: a força da opinião coletiva é sedutora, mas a maioria pode estar equivocada. É por isso que ele nos convida a duvidar das certezas da multidão. Seguir a razão exige coragem, pois muitas vezes será necessário nadar contra a corrente, recusando-se a aderir a ideias populares, simplesmente porque são populares. E justamente por isso, ele distingue entre 2 modos de falar: relatar e raciocinar. Nem todo relato é digno de crédito, diz ele, mas todo raciocínio pode ser examinado. Aqui, somos chamados a exercer vigilância intelectual. Testemunhos não são verdades em si mesmos. Um relato pode ser tocante, emocionante, até convincente, mas só o raciocínio fundado, coerente e claro deve nos guiar. Isso nos ensina a escutar com atenção e pensar com calma, antes de absorver como verdade aquilo que apenas foi repetido. No entanto, nem mesmo a nossa memória é infalível. E Crisipo, com rara lucidez, observa: a lembrança é como cera mole, deforma-se ao calor das paixões. Nossos sentimentos moldam o passado, exagerando algumas partes, omitindo outras, reinterpretando fatos conforme nossas emoções. Por isso, o sábio desconfia da sua própria recordação. Ele sabe que a mente humana é inclinada à ilusão, e por isso busca na razão um espelho mais estável do que a memória afetiva. Mas, enquanto muitos falam da verdade, poucos a vivem. Crisipo vai além das palavras e nos diz que a coerência de vida é o maior testemunho. O que vive de acordo com a natureza dá testemunho silencioso do Logos.
Ou seja, quem vive com virtude e serenidade já está, por seus atos, proclamando a verdade. Nessa perspectiva, a filosofia não é uma teoria, é uma prática. O sábio não precisa se justificar. Sua vida, mesmo sem palavras, irradia sentido. E se essa coerência perdura, é porque ela se apoia em algo mais vasto, o tempo. A sabedoria não precisa de defesa, ela se justifica pelo tempo. Verdades passageiras desaparecem com o vento. Mas aquilo que é sólido, aquilo que está em harmonia com o Logos, com a razão universal, permanece. Assim como a pedra resiste à chuva, a sabedoria sobrevive à confusão, às modas, às críticas. E com o tempo, sua luz se revela. Por isso Crisipo lembra: dar testemunho é pôr o nome em jogo diante da verdade. Testemunhar não é apenas relatar, é comprometer-se. Quem dá um testemunho verdadeiro arrisca sua reputação, sua segurança, sua tranquilidade, em nome do que é justo. Testemunhar nesse sentido é um ato de coragem moral. É tornar-se responsável não só pelas palavras, mas pelo mundo que elas constroem. E esse mundo, nos diz Crisipo, já é um testemunho em si. A ordem do cosmo testemunha a mente divina. A harmonia da natureza, o ciclo das estações, o movimento das estrelas, tudo revela uma razão mais ampla à qual pertencemos. O ser humano, ao viver de acordo com o Logos, reencontra essa mesma ordem dentro de si. Assim, o universo não é mudo. Ele fala silenciosamente da sabedoria que o sustenta. E talvez por isso, no momento mais elevado de sua ética, Crisipo conclui: quando o tolo grita, o sábio silencia, e nisso está o mais alto testemunho. O silêncio do sábio não é covardia, nem indiferença. É presença. É a recusa de competir com o ruído da ignorância. Quando tudo ao redor grita, é o silêncio sereno que revela quem realmente compreendeu. É nesse silêncio que a alma encontra abrigo. É nesse silêncio que o testemunho da razão se manifesta com mais força do que qualquer discurso. E assim, ao fim desta jornada pelas ideias de Crisipo de Solos, resta a pergunta mais importante: de que modo nossas próprias vidas têm testemunhado a verdade? Não com palavras brilhantes, mas com gestos silenciosos. Não com pressa, mas com constância. Pois ser verdadeiro, como nos ensinou o velho estoico, é viver em harmonia com a razão universal, ainda que o mundo inteiro escolha o ruído. E ao concluir essa travessia pelas ideias de Crisipo, esse convite à lucidez, à firmeza interior e ao silêncio que testemunha, talvez reste dentro de nós uma centelha acesa. Talvez alguma frase tenha ressoado como um eco antigo em sua consciência. Talvez um pensamento novo tenha emergido ou uma calma sutil tenha se instalado. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, se de alguma forma as palavras de Crisipo ecoaram como um chamado à verdade, trazendo clareza, calma ou questionamento, então, considere curtir este conteúdo. Compartilhe com alguém que também busca pensar com mais profundidade, viver com mais coerência ou simplesmente cultivar silêncio em meio ao ruído do mundo moderno. Deixe seu comentário. Sua voz também é um testemunho, e todo diálogo começa com a coragem de se expressar com honestidade. E se deseja seguir caminhando por essas trilhas filosóficas, acompanhando reflexões que iluminam a alma e desafiam o pensamento, siga nosso canal. Há ainda muito da sabedoria antiga esperando por nós, para ser redescoberta e refletida com calma, juntos. Até a próxima jornada. E lembre-se, viver com razão é o testemunho mais alto que podemos oferecer ao mundo.